Vamos aqui para definição de derivada. O pessoal não gosta muito, mas eu vou deixar aqui gravado, né? Porque existe uma explicação para a gente usar aquelas técnicas de derivadas que a gente já fez tantos exercícios. Geralmente eu faço assim mesmo. Na sala de aula eu trabalho uns exercícios técnicos para aplicar a técnica de derivada em algumas funções, regras até, e aí depois eu entro com a definição. Então existe definições, uma delas é a definição geométrica para acontecer, por exemplo, o que nós chamamos aí de derivada. O que é a derivada de uma função? Tá? Geometricamente, como é que isso funciona? Então vamos lá, vamos analisar passo a passo. São 3, 4 slides para esse tema e vou continuar fazendo exercício. Ah, claro, não vou fazer derivada por definição de funções estrambólicas. Mais simples, mas pelo menos para você entender o que acontece. Uma das aplicações, uma das interpretações, na verdade, de derivada é tratando aí de geometria, né? Derivada de uma função num ponto geometricamente tratado. Então vamos lá. Cálculo de derivada usando definição de limite. Lembra? A gente já trabalhou limite, né? Já tem um curso aí sobre limite, então tem aplicação de limite. Inclusive lá no curso tem um exercício que eu trabalho mais ou menos com a ideia que vai estar aqui um pouco mais à frente. Tá certo? Então vamos ver a ilustração. O que eu tenho na ilustração? Eu tenho aqui o plano cartesiano, o eixo x e o eixo y. Eu tenho aqui uma função, olha, essa f de x, ó, essa função aqui, ó, que tem essa curva, ok? Que passa aqui por esses dois pontos. Um ponto que é x0 e a imagem f de x0, lembra? x0 é a imagem f de x0. E o outro ponto quem é? Esse x0 somado esse h, essa variação, esse complemento, esse comprimento, e vai ficar x mais h. Então, por exemplo, se aqui fosse 5, né, e aqui essa medida fosse 10, então aqui seria 5 mais 10, seria 15. Perfeito? E a imagem é o f de x mais h. Então, esses dois pontos, A e B, passa exatamente essa curva f de x, está vendo? Essa curva aqui, f de x. Ok. Então, nós temos o ponto A, onde o domínio é x0 e a imagem é f de x0. O ponto B, onde eu tenho x0 mais h, ou seja, esse incremento aqui, ó, esse incremento h, alguns autores trabalham com ΔX, tá? Ok, eu mudei de letra só para ficar mais fácil até para trabalhar, tá certo? É que seria o seguinte, ó, se aqui fosse 5 e aqui fosse o h valesse 10, por exemplo, seria 5 mais 10. Que essa medida aqui seria 10. Então aqui seria 5, aqui seria 15. Então aqui essa diferença é de 10. Tá ok? A imagem do ponto B é o f de x mais h. Então, se eu tenho 2, a f de 2 é a imagem desse 2. Bom, o que nós temos mais aqui? Olha, trabalhando aqui. Nós temos aqui essas retas, tá? Estas retas que são as chamadas retas secantes. Como assim reta secante? A reta é secante porque ela corta a curva em dois pontos. Essas duas retas chamadas de secante, elas são secantes porque ela corta, tá vendo? As duas retas secantes, ela corta esta curva em dois pontos, ok? Que chamado aqui de coeficiente angular, esse m maiúsculo, que é dado por AB, pelo segmento, né? Por AB. Ok? E aqui está desenhado em vermelho um triângulo retângulo, ó, um triângulo retângulo, lá daqui, ó, esse segmento paralelo, que é o nosso H, paralelo ao eixo X, e aqui paralelo ao eixo Y, que são as imagens. Como é que se determina o coeficiente angular de uma reta? É a diferença, né? A diferença das ordenadas, ou seja, do valor do y do ponto B menos o y do ponto A, sobre a diferença das abscissas nesses pontos, quer dizer, de um ponto. Tá? Eu tenho dois pontos, nesse caso aqui eu tenho, na verdade, o AC
e o segmento CB. Esse segmento CB sobre o segmento AC é que vai dar o coeficiente angular de uma reta, ok? O nosso trabalho aqui, ó, ponto, né? C é o ponto, é 90 graus, tá? Aqui é 90 graus, tá? O nosso objetivo é transformar essas retas secantes que passam por dois pontos, né? Nessa curva, ó, ponto AB, essa aqui é essa reta tangente AB, né? Essa outra reta passa por esses dois pontos. A ideia é fazer o quê? Zerar, se existiu a derivada, vai zerar esse H e, e faz o que com o quê? Faz com que essas retas secantes transformem em reta tangente. Por quê? Porque a gente vai zerando essas medidas aqui, ó. Vai zerando essa medida. Tá ok? Bom, como é que se calcula o coeficiente angular? Opa, o coeficiente angular ou inclinação de uma reta secante. Como é que a gente faz isso? Podia ser usado para outros termos, outras retas. Mas vamos falar da reta secante. Como é que é? Como é que se calcula esse M de AB? As retas que passam por AB. Ok? Como é que se calcula? Olha lá, é a diferença das ordenadas sobre a diferença das abscissas. Na verdade, esse cara aqui menos este sobra quem? H. Foi feito assim, ó, x0 mais h menos o x0. O que acontece? Ó, x0 menos x0, deu zero, fica somente o h. Então, vai ser essa diferença, ó, esta diferença aqui, ou seja, f de x0 mais h menos f de x0, que é a diferença de y2 menos y1, por exemplo, sobre a diferença das abscissas aqui. Essa daqui, o ponto, né, superior, menos o inferior. Perfeito? Então, só que essa diferença aqui só sobrou o nosso H. Então, é assim que a gente calcula. Lembra disso? A gente calculava M é igual, olha lá, y2 menos y1 sobre um x2 menos x1. É assim que a gente fazia para calcular o coeficiente angular, conhecendo dois pontos. Quem seriam esses dois pontos? Ah, um ponto, né? P1, por exemplo, que seria o quê? O x0 e o y0, e um ponto P2, que seria o x0 mais h, que é a abscissa, não é isso? Menos quem? O f de x0. Vamos falar aqui, ó, o f de x0 mais h, tá? Vamos complementar aqui, f de x0 mais h. Perfeito? Aqui, da verdade, já que eu estou tratando aqui, né? Eu coloquei dessa maneira, mas aqui se tratando desse trabalho, deixa eu colocar então direitinho aqui, como se fosse, né, substituindo ali os pontos que estão no plano. Então, nesse caso aqui seria o f de x0. Perfeito? Ou seja, aqui seria o x1, x2, né? O y1, y2. Aqui no nosso trabalho, tá vendo? No nosso gráfico, na nossa ilustração. Então, para calcular qualquer coeficiente angular de uma reta, pronto, não precisa ser secante, você pega a diferença das ordenadas sobre a diferença das abscissas. Ou seja, esta diferença sobre esta diferença. Não é à toa que eles trabalham lá com tangente de um ângulo. O que é tangente de um ângulo? Como fosse a tangente de m, conhecendo m, o valor, e calcular a tangente dele. Seria o inverso, mas seria o quê? M, cateto oposto sobre cateto adjacente. Tá? É assim que a gente trabalha, e já trabalhou, né, em algumas situações. Tá ok? Então é assim que se calcula. Mas a ideia, a proposta qual é? Transformar essa reta, né, secante, ó, ela vai diminuindo essa distância, ou seja, vai zerando o H até a reta secante transformar em reta tangente. Tangente é o quê? Porque ela só tem tangenciando a curva em um determinado valor. Nesse caso, seria o f de x0, porque ia zerar esse h. Tá ok? Então é assim. Agora, vamos fazer o B se aproximar de A. Fazendo o quê? O H tendendo a zero, que é isso que eu já comentei. A gente vai fazer esse H tendendo a zero, portanto, esse ponto B vai aproximar do A, ou seja, eles vão coincidir. Quando eles se coincidirem,
portanto, a gente vai ter a reta tangente passando numa curva aqui, tangente é uma curva, neste ponto, onde B e A vão se coincidir. Com isto, AB, esse segmento AB, essa reta que passa por AB, que é a reta secante, tenderá à reta tangente em A. Então, se eu for zerar esse H, o B vai aproximando cada vez, né, a reta que vai passando por B, cada vez aproximando aqui o ponto B do A, o que significa que vai zerando esse H, então a gente vai transformar a reta secante em reta tangente, admitindo que x0 mais h aproxima de x0, o x0 mais h vai aproximando de x0, ou seja, h tendendo a zero, né, nessas condições que ele exista e se m for sua inclinação. Mas isso é um detalhe, tá certo? Importante, mas é um detalhe. Eu coloquei mais coisa para cá. Eu trouxe a mesma figura para a gente, né, ter ela aqui na visão. Então, se a ideia é transformar, pegar esse B e aproximar de A, coincidir com A, ou seja, essa reta secante, cada vez ela vai aproximando aqui, ó, vai aproximando até ela transformar na reta tangente, ou seja, x mais h se aproximar de x0 quando h tende a zero, tá certo? Então aí a gente vai calcular esse m chamado inclinação da reta tangente, tá? Então a gente vai pegar, aplicar o limite no coeficiente da reta secante, lembra, né? No coeficiente da reta secante, a gente vai aplicar esse limite neste coeficiente da reta secante, quando h tende a zero, é dizer o quê? Que A coincidir com B. B vai coincidir com A, e aí nós temos a reta tangente e a inclinação da reta tangente. A curva, a reta tangente é a curva neste ponto, porque em outros pontos são outros valores para M. Então, para isso, para fazer com que a nossa reta secante, aplicando o limite na reta secante, né, no coeficiente angular da reta secante, para h tendendo a zero, ou seja, zerar esse h, é coincidir, né, aproximar o x0 mais h de x0. É coincidir o quê? Fazer o quê? O A coincidir com B. Aí eu tenho apenas a reta tangente e não mais secante. É aí a aplicação do limite, que a gente fala tanto por definição. Só que eu não posso chegar aqui, colocar h tendendo a zero, zerar. Não é assim, não vai funcionar assim. Que fica dessa maneira, ok? Então, aqui é o nosso coeficiente angular da reta tangente, quando a gente aplicou na secante o limite para h tendendo a zero. A derivada de f em x0, então, é. Definimos a derivada de f no ponto x0, a derivada da função neste valor, e que se indica por f' de x0, ou seja, eu pego a função, derivo, substituo esse x0, né, como sendo esta função, ou seja, pegar esse valor de x0, derivar a função e substituir. O que, que a gente determina? A gente determina, ó, claro, isto supondo que o limite exista. Caso em que se diz f é derivada ou derivável em x0. Então, se a gente conseguir pegar, trabalhar com o limite para h tendendo a zero no coeficiente angular da reta secante, se existir essa derivada neste valor de x0, a gente vai determinar esse coeficiente da reta tangente, passando por A, que A coincide com B, porque a gente zerou isso aqui, é isso que está aqui. Então, eu tenho exatamente este cara aqui. Ó. Então, generalizando, por que generalizando? Porque eu não preciso ficar toda hora falando chamada de x0. Então, se eu for derivar uma função, aplicando o limite, que é definição, né? Derivada por definição é aplicar limite, eu vou aplicar esta relação aqui. Tá certo? Substituir o x0 por x e generaliza. Olha lá, expressão equivalente é essa também, ó. Essa expressão é equivalente àquela lá. Eu gosto muito daquela. Tá? Ou seja, h chamado de x menos x0, ou seja, isso aqui seria x, isso aqui seria x0, portanto é x menos x0, tá?
Então, x é igual ao x mais h, perfeito? É igual ao x mais h, e que fica dessa maneira. Então, é outra forma. Se eu conheço o x0, eu pego a minha função menos o x0 jogado na função sobre x menos x0, eu também consigo derivar a função, conhecendo o x0. Mas aqui é geral, serve para x0 ou não, serve para quem tem a x, só tem o x. Então, a interpretação geométrica, lembra? Tem a interpretação. O que eu derivo uma função? O que é que acontece com ela? O que isso significa? Geometricamente, a interpretação geométrica é o seguinte, ó. A derivada de uma função em um ponto, x0 e f de x0, x0 e f de x0, um ponto, sendo calculado f' de x0, conhecendo o x0, é o coeficiente angular ou inclinação da reta tangente, né? Lembra que nós fizemos A coincidir com o B, aplicando o limite em quem? Em f de x0 mais h menos f de x0, ou menos a função, generalizando como está aqui. Então, a derivada de f em um ponto, tá? Em um ponto, conhecendo a abscissa, sendo calculado f' de x0, é o coeficiente ou inclinação da reta tangente ao gráfico de f naquele ponto A. Mesmo que eu conheça o x0, eu vou determinar o f de x0 substituindo na função, como a gente fez até hoje. Tá bom? Então, geometricamente, o conceito de definição de derivada é calcular o coeficiente angular da reta tangente à curva naquele ponto considerado. Porque aqui também tem outra tangente, se eu quiser. Eu tenho infinitas tangentes, mas naquele ponto. Se aqui é 5, vale para x valendo 5. Se fosse 10, para x valendo 10, cada um teria uma função. Então, é determinar, é calcular. Então, quando você derivar uma função, você está calculando, geometricamente falando, calculando o coeficiente angular de uma reta tangente à curva que você, né, da função dada naquele ponto. Ok? É isto que significa. Então, a gente vai fazer alguns tratamentos de calcular algumas funções polinomiais, tá? A gente não vai para funções trambólicas, vamos calcular nas funções polinomiais para aplicar essa ideia da derivada de função num ponto. Então, existe a técnica de derivar? Existe. A gente faz isso aqui em segundos. Mas a ideia de aplicar limite é aquela ideia do coeficiente angular de uma reta tangente geometricamente pensando. Em economia, você pensaria em economia, em outras situações, você pensaria em outras situações, mas a ideia é exatamente esta. Então, a gente vai pegar esta função e vai aplicar o limite para derivar. Vamos fazer com algumas, só para você tentar guardar, né, a aplicação de limite para cálculo de derivada de uma função de uma variável, que senão fica somente cálculo técnico. Tudo bem, você vai passar, você vai conseguir sua nota, vai aprender, mas é importante a gente trabalhar com tais elementos, tá ok? Então, nós vamos pegar esta função e nós vamos calcular a derivada dela usando a definição. É isso que nós chamamos de definição. Então, a gente faz como? Vamos lá, f' de x, ok? F' de x vai ser igual limite para h tendendo a zero. Lembra que você vai pegar o coeficiente da reta secante e fazer A coincidir com B, portanto, ali você tem o coeficiente da reta tangente. Os autores, muitos chamam aqui de ΔX, tá? Alguns chamam de H. E onde tem X, ó, F de X mais H. Onde tem X, a gente vai substituir. Lembra que eu generalizei? Porque aqui seria x0 se eu conhecesse o valor de x0. Mas não quero, eu quero só derivar. Aí eu vou pegar, vai ficar 2 que multiplica quem? 2 que multiplica no lugar de x, o valor de x mais h, quer dizer, o x mais h. Ok? Só que isso ao quadrado. Mais
2 vezes x mais h, onde tiver x, você vai substituir por x mais h. É aquela ideia, né, de fazer o ponto A coincidir com o ponto B, o B coincidir com A. Menos 1, que já está aqui. Então, eu peguei isso aqui e substituí na função onde tem x, menos a própria função. Menos f de x significa a própria função, que é 2x² mais 2x menos 1. É a própria função. Perfeito? Então, é assim que a gente vai proceder. E aqui embaixo, vai ficar um pouco torto, que é muito longo aqui, né? Aqui embaixo o nosso h. Mas eu não posso pegar aqui e já aplicar limite para h. Então, aqui vai dar 0, aqui vai dar 0 e aqui vai dar 0. Opa, não tem divisão por zero. A gente vai ter que fazer um tratamento para resolver esse problema. E aí é um tratamento algébrico que a gente vai fazer. Então, f' de x vai ser igual. Aí vai ficar limite. Você fez o curso de limite, você está, né, por dentro de tudo que é aplicação de limite, não é isso? Quer dizer, desenvolver. O que, que a gente tem aqui? Produtos notáveis. Lembra de produtos notáveis? Né? Onde eu tenho a mais b ao quadrado ou menos. A gente chama o quê? Isso aqui de primeiro termo e isso aqui de segundo termo. Como é que faz? Ó, o primeiro termo ao quadrado mais, porque tudo isso aqui vai dar mais, 2 vezes o primeiro vezes o segundo termo, então vai ficar 2ab mais b ao quadrado, mais b ao quadrado. Lembra disso? Ah, então, isso a gente vai aplicar em alguns casos, dependendo aí do tipo da função. Eu não vou trabalhar com função cúbica, com função isso, aquilo. É só para a gente entender um pouco daquela questão da definição de derivada. Perfeito? Então, vamos lá. Vamos trabalhar nisso aqui. Isso aqui, olha, a gente resolve o produtos notáveis e multiplica por 2. Então, isso aqui é o nosso primeiro termo e nosso segundo. Então, vai ficar x ao quadrado, ó, que é o a ao quadrado. Vai ficar x ao quadrado. Então, vai dar o quê? 2x ao quadrado, certo? Isso aqui é o primeiro termo. Isso aqui é o segundo. Agora, o que a gente faz? 2 vezes o primeiro vezes o segundo. 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Portanto, vai ficar 4xh. Por que 4xh era? Ó, 2 vezes 1x, 2x, 2x vezes h, 2xh, mas multiplica por 2. Está aqui fora, certo? Mais, aí eu tenho h ao quadrado vezes 2. 2h ao quadrado. Então, eu resolvi o produtos notáveis e multiplicou por 2, dobrou. Então, seria x² mais 2xh mais h ao quadrado. Multiplicado por 2, dobrou tudo que eu tinha. Mas, o que, que a gente tem aqui? Eu tenho uma distributiva. 2 vezes 1x, 2x. 2 vezes h, 2h. Perfeito? Aqui, menos 1. Aqui, nega todo mundo da função, porque é menos f de x. Então, nega todo mundo, vai ficar o quê? Menos 2x² menos 2x, mais 1. Eu poderia fazer direto, já trocar, colocar menos aqui sem o parênteses. Não esqueça de fazer o jogo do sinal. Feito? Ok? Sobre H. Vamos lá. F', eu já posso aplicar aqui o limite? Não, não pode. Se pudesse, eu aplicaria lá em cima. Por quê? Senão vai dar zero aqui. Não tem divisão por zero. Perfeito? Então, isso vai ser limite para h tendendo a zero. E o que, que eu posso fazer lá em cima? Alguns cancelamentos. Ó, eu não tenho aqui o menos x, 2x²? Eu tenho mais 2x². Cancelou. Eu não tenho aqui 2x positivo? Tenho. Eu tenho 2x negativo. Cancelou. Eu não tenho esse menos 1? Tenho. Não tenho esse mais 1? Cancelou. Isso vai acontecer. Tem que ser
né? É óbvio, vai acontecer esse negócio. Então, o que que ficou? Ó, 4xh mais h, 2h ao quadrado, mais 2h ao quadrado, mais 2h, mais 2h, tudo isso aqui sobre h. Ah, então era, agora eu posso. Ainda não, por quê? Porque se eu colocar aqui h valendo a 0, 0, 0, aqui também dá 0. Eu posso simplificar do jeito que está aqui, mas é aconselhável você fazer os passos aí para você não errar. Tá? Então, não vou aplicar o limite ainda. Primeiro, a gente tem que fazer a simplificação algébrica. Então, isso aqui para h tendendo a 0, o que que vou acontecer? O que que vai acontecer? Vou até mudar de cor. O que que vai acontecer aqui? Todas as parcelas têm h. Também divide por 2, mas eu não vou dividir por 2, tá certo? Eu vou dividir somente por h. Então, lá em cima, eu vou colocar o h em evidência, tá? Eu vou até voltar para a cor, tá? Eu vou colocar só o h em evidência, então vai ficar 4xh dividido por h fica 4x. É aquele caso de, né, de fatoração mais simples, fator comum em evidência. Mais 2h ao quadrado dividido por h sobra quem? 2h. Concorda? Divisão de potência de mesma base. Ó. H ao quadrado por h fica somente h. Mais 2h dividido por h fica só 2. Perfeito? Ok? Tudo isso aqui sobre h. Vou até colocar o h também de vermelho, até outra cor de vermelho. Certo? Fazendo uma operação algébrica, eu vou fazer aqui, bom, vou fazer aqui do lado, tá? Para a gente ter bastante espaço, para não ficar espremido aí. Então, vou continuar aqui. Então, o que acontece? Eu vou ter f' de x, vai ser igual. Aí eu tenho, claro que eu já poderia aplicar agora, fazer um trabalho e aplicar, mas eu vou fazer todos os passos. Quando você aprendeu, você vai lá e resolve mais direto. Olha o que acontece aqui, ó. Esse h simplificou com este h, certo? E o que é que sobrou era de tudo aquilo ali? Sobrou 4x mais 2h, o h, mais 2. Perfeito? Sobrou aquilo ali. Quando eu simplifiquei, não tem mais o h no denominador. Agora sim a gente pode aplicar o limite. Olha o que vai acontecer. Quando eu aplicar o limite aqui, para h tendendo a 0, isso aqui vai dar 0. Isso aqui, a 4x mais 2, funciona como se fosse constante, porque o limite de uma constante é a própria constante. Então, portanto, tá? Aqui, o nosso f' de x, a nossa função derivada, aplicando o limite, já aplicamos, ó, para h tendendo a 0 já deu, ficou quem? 4x mais 2. Perfeito? Isto aqui é a derivada da função. Agora, se eu não pensar em nada do que nós falamos sobre geometria, ficou uma derivada por derivada, não havia necessidade de fazer tudo isto. Então, o que significa aqui? O que está lá na definição de derivada, aplicando o limite, geometricamente falando? Quando você deriva uma função, você determina o coeficiente angular de uma reta tangente à curva naquela função, né? Da curva naquele ponto, naquele valor de x. Nesse caso, está pedindo somente para a gente derivar aplicando definição. Não está pedindo para a gente achar o m. Mas se eu for substituir aqui um x valendo 2, eu estaria calculando aqui um m, porque é aquilo que a gente viu lá na aplicação de limite para o coeficiente angular da reta, né, secante, coincidir B com A, transformar em reta tangente, basta zerar, né, esse H. Isto é a aplicação de limite. E olha a derivada aqui, olha. Se a gente fosse fazer a derivada usando técnica, como é que a gente faz? Ó, 2 vezes 4, melhor, 2 vezes 2, 4, 4x mais 2, porque a derivada de 2x é 2, aqui, ó. Perfeito.
Só que nós estava pedindo para a gente usar quem? A definição. Então, quando você fez todo esse processo, você está fazendo o quê? Pegando aquele B, coincidindo com o ponto A e calculando o coeficiente de uma reta tangente passando por A. Que nesse caso, só derivamos a função. Tá certo? Vamos fazer mais.